Eu vou conversar um pouco agora sobre essa notícia que hoje ganhou corpo. O Caio Junqueira trouxe ontem a informação de que havia uma mobilização dos militares da ativa, gente que está dentro, comandando as tropas, o que está em contato com o comando das tropas, gente que vinha sinalizando o distanciamento do tom do presidente Jair Bolsonaro. Hoje, essa apuração do Caio ganhou mais corpo. Veio a informação a público, de que o Supremo passou a receber esses relatos, esses sinais. Eu trago aqui para vocês os detalhes da conversa que tive com 2 integrantes do Supremo. Sim, os sinais foram enviados, em especial nas últimas 48 horas, mas o Supremo Tribunal Federal, alguns ministros, têm sido procurados por integrantes oficiais da ativa das Forças Armadas nas últimas semanas, que estão tentando baixar um pouco a fervura e afastar a tropa do tom belicoso do presidente Jair Bolsonaro. Esses sinais se avolumaram nas últimas 48 horas. E o Supremo? Qual foi a reação? Reação mista. Eu conversei com um ministro que entendeu os chamados, as falas e garante que as Forças Armadas não estão endossando essa escalada radical retórica até o momento do presidente da República. Outro ministro do Supremo com o qual eu conversei faz um relato mais alentado e um pouco mais cético. Não é que haja desconfiança, A percepção que se tem, disse esse ministro para mim, e vários militares têm nos procurado, é de que sim, de que haverá a permanência da tropa com a missão constitucional, que é ser uma força de Estado. O que é isso, Daniela? Significa que as Forças Armadas são Forças Armadas do Brasil, não do governo. O governo muda, o país fica e elas têm de ficar com o país. Jantares têm sido organizados para que os ministros do Supremo conversem com essas pessoas. São conversas muito de bastidores. Agora, me disse esse ministro mais cético, tudo fica muito turvado pela atuação do ministro da Defesa. Ao que ele está se referindo? 2 episódios em especial que tiveram uma repercussão péssima e que começaram a afligir, inclusive, integrantes das forças. A apresentação do Ministério da Defesa no Senado e na Câmara, na qual veio a proposta, que depois teve até de ser explicada pelo ministro, de uma dupla checagem com voto em cédula que seria apurado, bababi, bababá. O ministro depois teve que explicar o que estava dizendo, porque pareceu, nesse contexto, um absurdo. E também a presença do ministro da Defesa nesse ato do presidente Jair Bolsonaro com os embaixadores, Porque isso dá a impressão de adesão das Forças Armadas, até mesmo nesse embate com o TSE, me relatou aqui o ministro. Há um senso comum de que a própria instituição das Forças Armadas estaria sendo comprometido. E, claro, a impressão de que esse argumento, diante da reação, a mobilização internacional, Embaixada dos Estados Unidos, depois do nosso presidente ter atacado as urnas eletrônicas, vir e dizer que não, que elas são um modelo, entenda a camada de discussão que se criou. E disse o ministro, há um senso comum de que esse argumento sobre a urna está ficando caricato. É óbvio que ninguém está disposto a barrar eventuais melhorias, mas dizer sem qualquer prova que há uma fraude em andamento há anos no Brasil expõe o país diante de todos, o que certamente também afeta as Forças Armadas. Esse ministro faz um saldo final mais cético e foi alinhado com o que eu ouvi dele que nós fizemos essa tarde. Há uma sinalização de militares da ativa, a construção de encontros, de que asseguram nesses encontros a ministros do Supremo que as Forças Armadas estão longe da radicalidade e estão cientes da missão constitucional. Mas há ainda muita dificuldade de entender o papel do ministro da Defesa nisso, o papel, a proximidade, qual o alcance da fala dele. Nesse momento, tem as garantias, chegaram as falas, mas ainda não houve qualquer chamamento público à responsabilidade do ministro da Defesa.